Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, e dos versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não comprometeis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do envio dos 72 discípulos. Jesus envia e dá algumas orientações para eles. É curioso porque eles são enviados exatamente pelas cidades aonde Jesus iria passar. Ou seja, eles também estão indo nesse percurso de preparar caminho, né? Anunciar ali a palavra, anunciar o reino de Deus. E Jesus depois passará por todas essas cidades, né? Aonde os discípulos estavam ali evangelizando, anunciando a boa nova. Porém, Jesus, antes de enviá-los, dá algumas orientações. Primeiro, para que sejam desprendidos dos bens, né? Para que não levem muitas coisas, para que não sejam apegados à matéria, porque é assim o espírito do missionário. Quando nós nos apegamos a muitas coisas, quando nós nos prendemos a tanta matéria, nós nos sentimos ali quase que sem condição de deixar aquele lugar, né? Nós ali criamos algumas raízes e por isso não saímos para ir a outros lugares evangelizar. Então Jesus vai já advertendo ao discípulo que a missão ela é de passagem, ela é passageira, que a gente não que a gente não sinta-se ali dono do lugar, né? Por isso que eu sempre digo e costumo dizer, né, que o padre, que o missionário, eles são homens de passagem, eles estão ali para anunciar a boa nova, porque Jesus também vai passar, está passando e vai passar por aqueles lugares. Então, assim como os discípulos, devemos ser desapegados das coisas, dos bens. Não devemos nos ocupar em carregar grandes entulhos na nossa vida, né? Grandes coisas, porque isso às vezes nos prende e não nos deixa continuar a nossa missão. Depois Jesus também pede para que os discípulos sejam anunciadores da paz, né? Quando chegares no lugar, sauda com a paz, né? Se ali estiver a paz, você receberá, se não, né, vá adiante, né? Então, Jesus sempre dá esta orientação. E na nossa cultura popular, nós já tínhamos esse costume, né, de chegar nas casas das pessoas saudando as pessoas, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o dono da casa respondia: para sempre seja Deus louvado e amado. Então, Jesus também dá esta orientação aos discípulos para serem anunciadores da paz. E que os discípulos também, ao chegarem nas casas das pessoas, partilhem com as pessoas, né? Sejam ali solícitos com as pessoas, né? Afinal de contas, o trabalhador é digno do seu salário. Mas no início desta palavra também, Jesus vai dizer que a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso esse evangelho, além de ter todas essas orientações e instruções para os seus discípulos, Jesus também traz esta grande alerta para a nossa comunidade. Precisamos rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Precisamos pedir que o Senhor desperte no coração dos nossos jovens, da nossa comunidade, jovens missionários e missionárias, que sejam assim enviados como discípulos para preparar, para anunciar o reino de Deus. Tenhamos um bom dia e que Deus abençoe a todos.